Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez aqui na casa, sejam bem-vindos. Quem já veio outra vez, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai iniciar nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar junto a oração, ela vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Jefa Sorocaba. Meu nome é Flávia. Hoje eu trouxe um tema que é um capítulo do Livro dos Espíritos, né? Chama Os Três Reinos. Esse é um capítulo muito esquecido do nosso meio espírita, por isso que eu sempre trago os temas assim que a gente precisa relembrar, né? O Livro dos Espíritos ele tem duas versões, né? Duas edições. A primeira de 1857, onde a gente tinha apenas 501 questões. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação espírita, veio antes do Evangelho. Questões que ele perguntou para os espíritos, para a gente poder trazer o espiritismo para cá, para o nosso meio. Então, nós tivemos 501 questões. E nesse meio tempo, a gente teve aí o Evangelho, que veio em 1860. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec achou que precisava de um pouco mais de explicação, um pouco mais de perguntas, um pouco mais de esclarecimento com relação à doutrina. E aí a gente foi para 1018 questões, né, questões mais detalhadas, com mais explicações melhores, né, melhor entendimento, e foi considerada a edição definitiva do Livro dos Espíritos. E aí é o capítulo 11, chamado Os Três Reinos. Nossa, o que é isso? Allan Kardec veio nos mostrar a divisão dos reinos da natureza, onde a gente tem o reino mineral, o vegetal e o animal. Ou seja, Deus criou os três reinos. Aí eu trouxe algumas rapidinho, só para entender, né? O que é o reino mineral? Sabemos, né? São as rochas, né? Constituição de matéria inerte. Ou seja, ali tem um princípiozinho, mas é mais uma força mecânica. Reino vegetal, constituição de matéria inerte, dotada de uma certa vitalidade. São as plantas, a gente vê aí, né, as plantas têm vida, e já tem ali também o seu princípio espiritual querendo sair ali. E, gente, tudo Livro dos Espíritos, olha lá, questão 585, lá quem tiver um pouquinho tiver o livro, tiver um pouco mais de interesse, ele é bem curtinho, é rapidinho, eu trouxe aqui rapidamente o resumo aí dos três reinos, mas eu vou falar mais adiante qual que é a minha intenção aqui. E o reino animal, a constituição é a matéria inerte, nós somos matéria,
dotado da vitalidade das plantas e mais uma certa inteligência, no caso dos animais, uma inteligência mais instintiva, e no caso dos homens, uma inteligência um pouco mais especial, que é claro, para a gente é óbvio que nós temos muito mais atributos aí do que os animais. Mas isso não, né? Hoje, o Espiritismo, ele fala, né, do reino hominal. Então, fomos classificados no reino à parte, ok, é válido porque temos realmente uma inteligência diferenciada, nós temos a consciência do futuro, nós temos a consciência do que é o bem e do que é o mal. Os animais já não. Vir aqui dar uma mordida ali, igual aconteceu ali, mas não é por maldade. Fez uma maldade de morder, mas foi o instinto dele. Né? Nós não. Se a gente der um tapa, a gente está fazendo por maldade mesmo. Né? Consciência do futuro, o conhecimento de Deus e também o conhecimento das leis de Deus. Os animais não sabem disso. Então, é justo que a gente tenha realmente essa classificação como reino nominal, mas por pura hierarquia, digamos assim, né? Mas por que eu trouxe tudo isso? Né? Eu acho aqui, pra gente, num centro espírita que faz tratamento com os animais, para todos vocês aqui já tem um certo entendimento de que os animais são seres espirituais, que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso carinho, que merecem caminhar junto com a gente vê isso no dia a dia com eles. É um progresso pra gente e é um progresso para eles. Então a relação é recíproca. Nós aqui, eu tenho certeza que já entendemos. Né? Então, o que eu venho trazer para vocês? A gente tem que dar um passo adiante. Eu sei que a gente está muito longe disso, tem gente que nem acredita em passe animal, tem gente que acredita que o animal tem que ficar ainda é só um animal, né? Faz um monte de coisas aí, porque é só um animal. Mas eu acredito que aqui eu já consigo trazer esse tema para vocês. A natureza recebe igualmente o sagrado influxo do Senhor. Então Deus criou os 3 reinos, mineral, vegetal e animal, onde a gente se inclui. Eu falo animal, eu falo só animal quando eu vou falar alguma coisa específica. Mas a gente não deixa de ser animal, viemos, né? Inicialmente a gente veio do animal. Então, todos nós recebemos o influxo sagrado, né? Cada um no seu devido momento de evolução, mas todos nós recebemos, né? Olha lá, livro Consolador. E eu trouxe algumas citaçõezinhas rápidas aí, para a gente entender que a natureza, tudo que está ao nosso redor, faz parte da criação. E para a gente entender um pouquinho mais que nós não estamos aqui só para evoluir como homens, né? Porque hoje a gente vai, costumo sempre falar, a gente vai nas igrejas, a gente eu preciso ser uma pessoa melhor. A gente precisa ser uma pessoa melhor, mas não só com nós, com os seres humanos. A gente só vai conseguir ser uma pessoa melhor o dia que a gente entender e respeitar todos os animais, todas as plantas e todos os minerais. Né, nas suas devidas, fazendo analogia aí, nas suas devidas, né, não vou pisar, vamos pisar, a rocha está aí para nos sustentar, não vou comer a planta, as plantas estão aí, não tem sistema nervoso para a gente se alimentar delas, né, e os animais, com devido respeito, a gente tem que caminhar junto, todos estamos caminhando para o progresso, e eu vou provar isso para vocês. Então eu trouxe aí o Consolador, amai as árvores, e tende cuidado com o campo, onde florescem as bênçãos do céu. Então, tudo que a gente consome, que a gente come, que a gente usa, que a gente necessita, é uma bênção do céu. Então, nós precisamos tratar com respeito, né? E o que é isso? É tudo que está ao nosso redor. Né? As plantas, os animais, cara, o sol, a lua, né? Olha lá, missionários da luz. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e inferiores para o trabalho de evolução. Como eu disse, nós estamos numa categoria à parte, que nós temos realmente uma inteligência especial. Essa nossa inteligência, ela tem que ser usada para tudo. Não só no campo físico, né, no campo de ciência, de tecnologia, de medicina, mas também no plano espiritual, que é o quê? O nosso desenvolvimento moral, para que a gente consiga entender aonde se encaixa toda a criação divina, e não só nós, seres humanos. O Consolador, de novo, a natureza é sempre o livro divino, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, ou seja, o planeta, toda a criação divina é uma escola para nós. Então não é só a escola das almas humanas, é a escola de toda a criação. Então a gente precisa dar esse passo adiante. Né? Eu sempre venho plantar sementinha só, né? Em cada um de vocês. Sempre falar umas coisas, falar, já tá falando. Mas é uma sementinha que eu queria deixar plantada em cada um de vocês para a gente perceber. Eu ainda falo, a hora que sair daqui, dá uma olhadinha para uma árvore, dá uma olhadinha para outra. São totalmente diferentes. São princípios espirituais ali que foram criados, que a gente tem que respeitar e que nos fornecem, são bênçãos divinas. Olha lá, o Consolador de novo. Os reinos da natureza, novamente, né? Eu falei que é o campo de progresso. Os reinos da natureza são campo de operação de trabalho dos homens. Razão pela qual responde... Aí começa o negócio, né? Então, como essa parte linda que eu falei, né? Nós temos que respeitar. A gente tem que respeitar a partir do momento que a gente entende realmente
que é criação divina, que viemos todos do mesmo lugar, que fomos criados para progredir juntos, por isso precisamos respeitar e não desdenhar, não destruir, como a gente está fazendo com o planeta, né? E a gente está vendo o que está acontecendo com o planeta, coisas absurdas, chuvas absurdas, eventos nunca acontecidos, nunca vistos antes, né? Então, razão pela qual poderão perante as leis divinas e pelo que fizeram, inconsciência, que somos nós, temos consciência do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode, do que faz bem, do que faz mal, com o patrimônio da natureza terrestre. Então, esse despertar da gente, mas não pode fazer nada, a gente tem que, a natureza está a nosso favor como bênção divina, mas a gente precisa utilizar com inteligência, precisa utilizar com respeito, né? Por quê? Porque não estamos aqui para abusar de nada, né? Abandonando as faixas do nosso primitivismo, que a gente vem de um primitivismo, né? Eu falo, hoje a gente usa roupa, hoje a gente planta, a gente não é mais nômade, a gente vem de uma evolução, o homem vem, é nítido isso, a gente pegar a história, a gente vai ver. A gente agia de uma forma antigamente, hoje a gente já age de outra, porque a nossa inteligência foi desenvolvendo, a gente foi desenvolvendo recursos pra gente, e junto veio o nosso desenvolvimento moral das coisas, né? A compaixão com o próximo. Hoje muita gente tem compaixão só com o ser humano. O meu intuito aqui é a gente desenvolver a compaixão, o amor, o respeito, para a gente lidar com toda a criação divina, que são os 3 reinos que eu trouxe para vocês hoje. Então, abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva dos 3 reinos, criação divina. Nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Como eu disse, a gente vem, culturalmente, a gente tem isso, né? A gente era brutal antigamente, matava assim, a flechada no outro, a paulada no outro, né? Não gostávamos de animais, não tínhamos eles próximos a gente. Não podemos renovar, aí vem um consolo, não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Eu não estou falando de comer carne ou não, estou falando de hábitos mesmo nosso. A gente está desenvolvendo quantas coisas ultraprocessadas, a gente está lá comendo, né? A gente vai desenvolvendo e vai utilizando. Precisamos voltar um pouquinho. Na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, que é o que eu estou tentando fazer aqui, para pessoas que já têm uma certa consciência, a gente vai lá e planta a sementinha para que a gente continue o trabalho. Então, por isso que é importante a gente frequentar sempre um lugar que nos traga informações. Às vezes tem preguiça de ler em casa, mas vem para cá. A gente tem essa preleçãozinha rapidinha aqui, né? Em outros lugares também. Mas esses assuntos precisam ser trazidos. Eu acho que a gente já, né? O Espiritismo diz, a gente vai trazendo as informações conforme estamos preparados moralmente. Então, acredito que aqui, pelo menos, eu já consigo trazer esse assunto sem ser chamada de louca. Então, o trabalho educativo para com a nova era, em que os homens cultivarão o solo da natureza, o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com respeito, educação e entendimento. Então, o que eu posso fazer? Aí a gente vai ter um planeta realmente feliz. Se cada um de nós, com pequenos atos, conseguir cuidar de um animal, aqui, foi entregue. Entregou na porta dela. Vai fazer o quê? Vai cuidar. Por quê? Porque entende. Largar? Vai lá, larga aí pra ver. Não vai atropelar na primeira esquina. Vai morrer de fome, de sede, nesse calor. Né? Então, cada um de nós, se tiver, e não só com os animais, mas com o planeta, né? A gente se atentar a essas questões ambientais que são muito, muito importantes. A gente tem 50 mil agendas mundiais aí, e a gente ainda tem países, pessoas ali na frente que não estão, que não assinam, que não... Por quê? Porque tem, por enquanto, a visão só do desenvolvimento. Tudo é possível, mas como é que a gente vai desenvolver sem... Tudo é possível. A nossa inteligência, ela é muito mais do que a gente imagina. Então é só assim, mas o que eu posso fazer na minha casa? Adotar um animal, separar um lixo. Então são pequenos atos. Ter um respeito aqui e ali, com tudo que está à nossa volta. Então esse era o recadinho que eu tinha que ter dado para vocês. Tá bom? Espero ter plantado aí. Se alguém tiver mais interesse sobre os 3 reinos, é só pegar ali o Livro dos Espíritos, que ele explica um pouquinho mais. Mas eu acho que a gente já entendeu que somos um todo. Fazemos parte de uma criação e desenvolver isso na gente é muito importante. Eu queria agradecer, desejar um bom tratamento a todos. Muito obrigada, um bom tratamento a todos.